Boa tarde a todos. Meu nome é Marie, eu sou Relações Internacionais do COPEAD e eu quero agradecer a presença do Pedro, da Caroline, do Leonardo, que são ex-alunos nossos e que vieram para também compartilhar um pouco da experiência do Dual Degree que eles estiveram realizando na França algum tempo atrás. Mas antes eu vou fazer algumas considerações sobre a apresentação do Dual Degree, né, que é um programa que a gente já tem há vários anos, tá? Com o Neoma e com a Audência, que são duas universidades francesas, e que considera que os créditos do EMBA, do COPEAD, são, vamos dizer assim, acrescentados aos seus cursos de EMBA, enfim, nas respectivas universidades. E esse reconhecimento faz com que possibilite que alunos nossos do COPEAD, ao realizarem, cursarem algumas disciplinas, não todo o curso, e realizarem um trabalho de conclusão ao final, obtenham uma nova titulação, que a gente chama de dupla titulação, no caso, na França. Então, o programa de dupla titulação oferece a cada os alunos que foram formados no executivo 11 vagas em 2 escolas de negócios. Então, essas participantes precisam cursar 150 horas, então que é bem menos do que normalmente. O nosso curso, por exemplo, tem 400 horas, né? Então, é uma parcela de um curso, e estar na França por algum período. Apresentar esse projeto final, com orientação de um professor francês, que vai corresponder a mais 160, 200 horas, de acordo com a universidade. Os estudantes são aprovados nessas 2 etapas, receberão, então, um novo certificado, além do que eles já têm do COPEAD, né? E, para participar, os requisitos do COPEAD, né, são a seleção do Dual Degree, são ter sido formado, obviamente, no EMBA nosso, há até 3 anos, prazo máximo. Depende, uma delas pede 2 anos, outra 3 anos, mas com a questão da pandemia, a gente também tem tido alguma certa flexibilidade, né? Então, também isso pode ser um pouco negociado. Ter o CRA, o CR igual ou maior que 2,5, equivalente a 8 numa escala de, né, ou seja, uma nota média aí de 8, numa reprovação e nenhuma reprovação em disciplinas do curso do COPEAD, além de ter, no mínimo, 90 pontos no TOEFL. Então, esses são alguns requisitos que o COPEAD exige para poder submeter, encaminhar os nomes dos interessados a participarem do Dual Degree na França, numa dessas instituições. Principais etapas. Então, primeiro é o envio do formulário da inscrição, da entrega da documentação por e-mail para nós, né? Ou seja, dizer que tem interesse e que preenche esses requisitos, né? A análise da documentação pelo setor de acordo com, do nosso setor, no caso o VDRI, pelas Relações Internacionais, e os programas. Ou seja, a gente já tem as notas de vocês, o CR, enfim, isso a gente já tem no nosso histórico com vocês. Então, história escolar oficial, certificado da conclusão do EMBA oficial, exame de proficiência válido, esse vocês têm que submeter. Então, como eu disse, nós temos 2 universidades que temos esse acordo de dupla diplomação. A Audência Business School é um curso que é dividido em 2 módulos no mesmo ano. Então, teria que ir 2 vezes para a França, totalizando, então, 150 horas de aula. Elas acontecem na França, em Nantes, na França, que é perto de Paris. Os estudantes poderão escolher uma área de concentração em cada período. E as datas já para 2023 já estão disponíveis, ou seja, as inscrições no COPEAD vão até 30 de novembro, e o primeiro período das aulas vão começar 23 de janeiro, e depois tem um segundo período, que é a partir de 9 de maio do ano que vem.
ao campus de Nantes, né? Então, só para vocês terem uma ideia, como eu comentei, fica próximo a Paris e tem uma estrutura bastante... Depois aqui, eu não sei se algum dos que estão aqui presentes, ex-alunos, foram para Nantes e se for, né? Acho que a Caroline foi, né, Caroline? Então, vocês podem comentar um pouco mais sobre como, pessoalmente, eu ainda não conheço Nantes. Mas eu sei que está bem localizado, que é próximo de vários lugares. Só para vocês terem uma ideia da estrutura do programa, né, de como é que as disciplinas ocorrem, né, esse aqui é uma exemplificação, né, onde tem essas... enfim, só a parte mais essa parte mais presencial, né, de fevereiro, março, e você tem uma parte do projeto final, onde você escolhe uma das linhas, né? Business Startup, Corporate Internship, Research-Based Dissertation, enfim, um desses nessa linha, né? E... Por que não está indo? Aqui são as disciplinas eletivas para o ano de 2023. Um detalhe, a gente vai estar passando esses slides com todas essas informações para todos que se inscreveram nesse webinar e quem tiver interesse, né? Então, caso alguém tenha interesse, a gente vai estar passando esses slides, tá? Então, a gente tem aqui uma série de disciplinas onde existe uma opção por tracks, assim como se fossem ênfases, né? E cada uma delas com 3 disciplinas, cada uma das ênfases. Né? Enterprise Risk, Company Evaluation, Treasury, bom, aí vai, né? Dependendo da escolha, com já até o nome dos professores e, se eu não me engano, no site deles tem já o plano de ensino. Para audiência, tá? O investimento é de 6.500 euros, tá, por aluno, que não é pago para o COPEAD, é pago diretamente para a escola, tá? Além das... Desculpa, acho que eu caí, né? Pelo jeito. Eu vou voltar aqui só um pouquinho, que agora os slides sumiram. Pronto. Foi aqui, né, que eu parei, se não me engano, eu estava comentando sobre o investimento, né? Então, o valor é pago diretamente para a escola, toda a negociação ocorre diretamente com a escola, o COPEAD simplesmente indica, passa os créditos e tem esse reconhecimento, né, em função do acordo que a gente tem com eles. Neoma, também um pouco similar, só que Neoma a gente ainda não tem todas as informações detalhadas para 2023, porque as inscrições começam, se eu não me engano, janeiro, fevereiro. Tá? Mas a gente tem algumas informações, só para vocês terem uma ideia de como é que foi nos anos anteriores. Né? Também é um curso que tem duração de 6 semanas, né? Então, diferente de audiência, que tem 2 estadias, né? 2 idas, no caso do Neoma, é possível fazer numa ida só, né? Só que daí são 6 semanas, totalizando também 150 horas, que podem acontecer num dos 3 campos da instituição, Rouen, Paris ou Reims. Então, como eu comentei, a gente ainda não tem a programação de 2023, mas só para vocês terem uma ideia de como é que aconteceu este ano, em 2022, né? Então, foram 6 semanas, né, com, no caso, 155 horas, né, onde há enfim, uma série de trilhas aqui, de cursos, né, relacionado a diversas trilhas, né? E, enfim,
também para vocês darem uma olhada depois nas disciplinas. O processo seletivo para neoma possui as seguintes etapas, né? Então, muito parecido, né? Onde a documentação ela é enviada numa plataforma, então tudo é online e a gente tem a questão de recomendação, de carta de recomendação, enfim, um vídeo que vocês têm que mandar, muito simples também. No caso, uma comprovante de inglês, né, de proficiência em inglês, e uma entrevista por Zoom, né? O custo é um pouquinho maior, 7.500 euros por aluno, né? Então, a diferença com audiência é que são 6 semanas, você vai só uma vez, um custo um pouco maior, um pouco mais de tempo seguido, né? Já a audiência você vai 2 vezes, um custo menor, né? Então, eu tomei a liberdade de... Bom, enfim, então a comparação, as duas instituições são duas instituições de alto reconhecimento, né? Elas são, enfim, têm acreditações internacionais, né? Para quem não sabe, as acreditações nas escolas de negócio demonstram que elas têm um nível mínimo, né, de exigência e que são reconhecidas por seus pares, no caso, os acreditadores, né, que fazem todo um processo para validar e certificar essas escolas. Então, ambas as escolas são Triple Crown, elas são as 3 grandes certificadoras de escolas de negócio, e que nos deixa bastante tranquilos de a gente mandar os nossos alunos, ou ex-alunos, né, para essas escolas, né? São escolas que são altamente reconhecidas internacionalmente, né? São escolas internacionais que têm essa certificação. E eles têm essa parceria com a gente já há vários anos, né? Onde, infelizmente, durante a pandemia, a gente teve uma redução, obviamente, de alunos que foram. Em 2020, acho que não foi nenhum. Em 2021, um ou dois conseguiram ir, né? E eu acho que agora a gente está... A ideia de retomar, né, esse fluxo, né, de alunos que estão podendo realizar o Dual Degree, né, em função do enfraquecimento da pandemia, né? Então, eu tomei a liberdade aqui de colocar os e-mails de alguns ex-alunos, alguns estão aqui presentes, né? A Caroline, Leonardo, Pedro, também outros que, num primeiro momento, se colocaram à disposição, mas por N razões acabaram não podendo vir, né? Mas que se colocaram à disposição também de trocar ideias com quem tiver interesse, entrar em contato, tá? Também, obviamente, tem os nossos contatos aqui da VDR, das Relações Internacionais, para futuras, enfim, terminar para futuros questionamentos. Eu vou encerrar aqui a apresentação, tá? Então, eu quero disponibilizar aqui a palavra, né? Eu gostaria, assim, que a Caroline, Pedro, Leonardo, um de cada vez, obviamente, se pudesse, então, compartilhar um pouco da experiência que foi ter participado desse Dual Degree, né? Pontos positivos e até algumas, enfim, barreiras, enfim, desafios que foram necessários de serem ultrapassados, né? Não sei se tem alguém que queira começar primeiro ou a gente... Começamos pelas damas, sempre tem esse negócio machista aí de deixar as damas primeiro, mas eu não sei. Caroline, se tu não... Eu posso começar. Eu fiz o MBA na Audência, que fica em Nantes, né? Eu gostei muito da experiência. Eu fiz aqueles 2 intervalos, né? Um mês em cada... Fiquei um mês, depois fiquei um mês. Quando foi? Desculpa te interromper. Quando é que foi que tu foi? Foi em 2017. Estou Tá. olhando aqui Tentando no lembrar. LinkedIn. Estava colando aqui. Então, foi muito bom a experiência, assim, porque eu tive essa imersão, né? Então, eu convivi bastante com o pessoal da minha turma, né, de lá. Nantes é uma cidade, né, Nantes, portuguesando, né, o pessoal lá fala sem o S.
É uma cidade que, na época que eu fui, estava no centro de novos investimentos, assim. Então, tinha um mundo de venture capital muito grande, né? Um universo de empresas crescendo na região. Então, foi uma experiência bem legal. Até estudei francês, un petit peu, e achei ótimo, assim, foi uma grande experiência. Tanto, né, eu mudei de emprego, hoje eu trabalho numa empresa dinamarquesa, e Olha foi só. bastante importante ter tido esse MBA, né, na França, porque era uma, um certificado que eles conheciam, né? Eles conheciam a Audência, né? Já tinham outras pessoas que tinham trabalhado na empresa que tinha, né, se formado, né, pela Audência. Então, foi uma ponte que auxiliou, assim, né? Na hora que a pessoa do RH estava fazendo screening, né, de oportunidades, isso ajudou, assim, na seleção, na pré-seleção, né? Bacana, que bom. Bom, depois eu vou passar a palavra para os meninos aqui, mas depois eu quero que cada um também me relate um pouco mais das questões operacionais, mas primeiro eu quero ouvir o Pedro, o Leonardo aqui sobre também como é que foi o impacto, como é que foi a experiência, o impacto profissional, que nem a Caroline comentou dela, né? Fala, Pedro. Vamos lá. Eu fui para Paris, né? Fiz o, o programa de Neoma. Isso foi, eu estou tentando aqui, minha cola, eu acho que foi ali por volta de 2018, não, 2018 ou 2017. Na época, a experiência foi muito legal. Eu queria enfatizar aqui, eu sou advogado, não sou corporativo interno de empresa, né? Sou advogado, tenho um escritório. E talvez um dos pontos muito legais do programa, talvez mais até do que a parte acadêmica em si, é o ambiente que você acaba sendo inserido, né? Um ambiente muito cultural. Porque você tem não só os professores, pelo menos em Neoma, que você tinha professores que eram franceses, mas tinham professores que vinham da Inglaterra para dar aula, de Oxford, vinham só para dar aula e voltavam, passavam 5 dias dando aula e voltavam. Tinham professores de outras escolas também, de professores da REC, então o ambiente era muito rico nesse sentido. E muitos de cada Desculpa te interromper, mas eu imagino que não só de professores, mas de alunos, pelo que eu sei, tem alunos de todas as partes do mundo para participar desses programas, né? Sim, não, isso era fantástico. Então, você tinha gente, na minha sala, tinha gente da América do Sul também, né? Tinha um colombiano e um uruguaio, mas tinham americanos, tinha ingleses, tinha italiano, tinha franceses, por claro, indiano e chineses, vietnamitas também. Tinha uma menina do Vietnã. Então, esse ambiente era muito legal. Essa troca de experiência era muito legal, né? E você via pequenas peculiaridades, assim. Os chineses faziam conta muito rápido, eles foram explicar o porquê desse tipo de coisa. A própria troca ali, aquela na hora de todo mundo sair junto para almoçar, então você tinha alguns pontos de diferença culturais que eram super legais, né? Então, não só o ambiente acadêmico era riquíssimo, como o ambiente cultural, essa troca cultural era muito legal também, né? Com impacto profissional, assim. Então, pastor, aqui eu recebi indicação de um cliente, de um aluno que foi da minha sala e me indicou um cliente que estava fazendo a ponte aqui no Brasil. Então, não foi uma mudança tão grande quanto a da Caroline, mas houve também um impacto nesse sentido de network, né? O que mais sobre Neoma? O campus quer dizer, eles mudaram o campus de Paris. Como que eles faziam? Não sei se ainda é assim, mas você fazia praticamente todas as aulas em Paris e você passava, acho que uns 4 dias em cada campus, dos outros 2 campos, né? No de Rouen e no de Reims. E, assim, se eu não me engano, o campus de Reims é lindo, é realmente muito bonito. E é uma experiência legal. E falando de aspectos práticos, né, falando, o Neoma é um pouco mais caro ou não comparativo à Audense, o que é mais caro, efetivamente, é o estar em Paris, né? Paris é a cidade mais cara. Então, se você vai passar uma semana numa outra cidade
menor, seja Wuhan, Rams, ou não sei dizer antes, os preços eram assim, tudo metade, assim, os restaurantes e bares, assim, né? Tinha diferença pontual. Mas Paris é Paris, né? Então você tem esse a mais muito justificado, na minha visão. Não sei mais o que eu posso... Sei lá, fico aberto aqui a qualquer Sim, eu quero pergunta. deixar também aberto para quem estiver nos escutando, né? Porque a gente está no webinar aqui, que também podem colocar perguntas ali no perguntas e respostas ali, né? Para fazer alguma pergunta para a gente, para a Caroline, para o Pedro e Leonardo também responderem, né? Então fiquem à vontade para fazer alguma pergunta. Leonardo, nos conta um pouco da tua experiência. Bom, eu também fui para Nantes, né, que nem a Caroline, só que eu fui bem recente, fui esse ano ainda. E fui em 2 vezes, né? A gente foi em maio e em junho, né? Foi uma experiência muito legal mesmo. Eu vou acabar falando, repetir um pouco o que eles já falaram, mas a experiência multicultural, ela é marcante, né? A gente teve colegas, né, da mesma forma, né? Chineses, vietnamitas, americanos, da América do Sul também, indonésios, turcos, enfim, de gente de todo mundo, né? E professores também, né? Professores, uma parte francesa, uma parte francesa, mas tive também professores italianos, né? O meu orientador, eu escolhi por acaso o Leonardo Marques, né? Que é do COPEAD, que está fazendo um período Ele de... está lá. Uhum. Então, realmente tem gente do mundo todo, então uma troca cultural muito legal, né? Tem a vivência, a Carolina comentou que aprendeu francês, eu não cheguei a aprender francês, mas a gente, né, acaba ficando naquela imersão na vida francesa, que é uma cultura bem diferente, né, bem peculiar. É muito interessante. E as aulas realmente foram muito boas, né? Tive algumas aulas, né, que marcaram assim, que foram a parte de finanças, que a gente já tem uma aula bem forte, né, aqui no COPEAD, mas eu tive um reforço, né, inclusive entrando um pouco mais em detalhes na parte de derivativos, que era uma área de interesse meu. E também a gente teve uma aula sensacional também com um professor italiano que foi na área de prototipagem e italiano ou francês, agora eu não recordo, mas na área de prototipagem, inovação, bastante mão na massa, né, com bastante conceitos interessantes. Então, foi uma experiência muito relevante. Eu ainda não consigo colher nada, né? Ao contrário da Carolina, eu acabei de voltar, basicamente. Então, vamos ver o que o futuro já viu aguarda. que pode dar muitos reflexos, né? Eu acho que o Pedro e a Caroline já te mostraram os potenciais aí, né? Com certeza. Legal. Deixa eu perguntar algumas coisas que eu fico imaginando, assim, quem está nos escutando e que queira, enfim, que está pensando na possibilidade de ir, né? Pensando em questões mais operacionais, assim, do tipo hospedagem, alimentação, até tanto em termos de custo quanto mais do que custo, eu acho que assim tem alimentação no campus, como é que é? Tem refeitório, tem, enfim. Para quem não tem essa experiência internacional, acho que é sempre uma dúvida, questão de transporte, é longe de se acomodar, como é que foi para vocês, como é que vocês lidaram com isso, vocês ficaram junto, dividiram acomodação com o outro, enfim, relatar um pouco como é que foi, se é que vocês lembram, porque alguns, a Carolina e o Pedro já faz um tempo, né? Talvez não lembrem muito, mas eu fico imaginando que quem está nos escutando possa estar se perguntando sobre tudo isso. Legal o curso, legal que tem multicultural, que tem interação entre alunos e professores de várias partes do mundo, mas e aí? Será que eu vou sobreviver lá? Nesse sentido, a questão mais operacional mesmo, né? Coisas que às vezes nós aqui como gestores, aqui que estamos intermediando, né, de alguma forma, essa participação dos nossos alunos e ex-alunos, às vezes a gente não sabe bem os detalhes, que é diferente de quem foi e participou, né? Então, eu queria que vocês dessem um pouquinho, uma palhinha aí, né, um pouco de como é que foi tudo isso aí. Caroline, podemos começar contigo? Pode. Então, eu fiquei no Airbnb, fiquei numa casinha só para mim. Né, eu já tô velha, assim, para ficar compartilhando casa, mas teve gente que compartilhava casa, assim, até na minha turma, né, tinha gente que morava junto.
E sempre na universidade tem uns panfletos, assim, né, de compartilhando quarto e tal. E eu morava no centro de Nantes. Eu não sei onde você morou, Leonardo, mas eu morava bem ali perto do riozinho. E ia de bicicleta para o campus, assim. No campus tem um aluguel de bicicleta, então eu me sentia, assim, totalmente francesa, né? Estudava, fazia aula de francês, andava de bicicleta, comia baguete na mão, né? Então eram umas coisas assim bem de lá, né? Eu tentei ficar bastante na cultura. No caminho, né, para a faculdade de bicicleta, tem umas ciclovias, tem uns caminhos que são específicos de bicicleta. Então não tem esse problema de trânsito, né, de ficar andando no meio do carro. Lá é bem separado, Seguro, né? e é seguro, né, de andar de Muito bicicleta, seguro, transportar de muito. bicicleta. Não, eu andei de bicicleta no meio da neve, assim, meio derrapando até, assim, tava de bicicleta o tempo inteiro de bicicleta. Teve coragem, eu na bicicleta, neve, Fiquei bicicleta não. 100% de bicicleta. E na primeira semana que eu fui lá, tinha uns supermercados na cidade, eu não sei também como é que é em Paris, né? Em Paris eu fui mais de turista, não fui, né, morar, é diferente. Os supermercados, eles têm uma zona, eu amo queijo, tem umas zonas lá que ficam meio com oferta quando o queijo está perto da validade. Então eu comprava tipo, uma tonelada de queijo, aquele monte de vinho, tipo a 3 euros, e quase todos os dias meu jantar era queijo e vinho, e foi maravilhoso. Passou muito bem, então. Muito bem. Que bom, ótimo. Bom tu relatar isso, porque eu acho que é uma preocupação que as pessoas têm, quem não conhece, né? Dessa questão de locomoção, de alimentação, enfim, né? Mas conta para nós, Pedro, como é que foi a tua experiência? Legal. Vamos lá, só abrir aqui com a Carolina o vinho da casa, né, cara? Isso era fantástico, né? Mas vamos lá, sinto saudade disso um pouco. Mas é o seguinte, quanto à hospedagem, né, eu também, um pouco parecido com a Carolina, mas eu não marquei nada muito no momento anterior, né? Eu reservei ali um quarto de hotel perto da universidade, em Paris também, que o campus era em Montmartre. Reservei um quarto perto ali, que é um bairro boêmio, até divertido. Né? Fiquei os primeiros 5 dias e aí depois, uma sorte, depois quem quiser eu até passo o contato, uma reunião de alunos, ex-alunos, etc., da própria Neoma, tinha uns alunos que ele tinha uma pequena imobiliária. Então, ele foi super gentil, ele me alugou pelo período inteiro, então por 2 meses, um apartamento ultra bem localizado, muito bem localizado, e para um preço legal, para um preço que a galera faz por aluguel de longo termo. Então, eu fiquei com um apartamentinho super legal, super bem montado, pronto, etc. Por um preço legal. Depois eu posso passar o contato dele também, se alguém for para Paris, né, para esse aluguel de 2 meses, eu acho que vale a pena fazer esse contato. Em Paris, assim, acho que, pelo menos eu estava no inverno, acho que um dos invernos mais rigorosos dos últimos tempos, então era muito comum, era metrô. O metrô cobre bem a cidade, você compra aquele ticket de 1 mês e se resolve com ele. Recomendo que tem que botar foto no ticket, quem comprar, senão dá multa. Tá? Mas resolvia tudo de metrô. Era menos de 10 minutos entre a casa e a universidade, era super tranquilo. Eu sei que eles têm residências estudantis também. Neoma tem um programa de residência estudantil, mas a melhor deles, acho que mais pertinho, seria da Republique, que não chega a ser longe. Mas eu acho que esse contato do Arthur talvez seja mais interessante para quem for ficar por lá. De comida também, eu não sou tão fã de queijo, mas os vinhos eram parte do cotidiano. Né? Lá, Neoma não tinha uma cafeteria própria no campus de Paris, tinha nos outros 2 campos, ela tinha um restaurante da universidade, mas como estava muito em Montmartre, tem N restaurantes, então a gente sempre saía, comia alguma coisa ali. Tinha alguns estudantes que levavam comida também, comiam, esquentavam lá, acho que tinha um micro-ondas, uma coisa assim. Então, esses aspectos práticos funcionavam bem também. Não sei se tiver alguém mais alguma dúvida. Estou aberto depois. Leonardo, conta para nós um pouco também da tua experiência nesse sentido. Não, o vinho realmente
Todo mundo inesquecível, né? gostou do vinho, né? É porque a gente fala vinho, mas não é assim, os vinhos mais baratinhos, né, de 3 euros, que a Carolina está comentando, são os Bordeaux, né? Já começam nos 3 euros, né? Obviamente, o céu é o limite, mas você bebe ótimos vinhos lá, muito barato. Lá em Nantes, eu não sei se já tinha, na época da Carolina, mas a gente tinha o passe de ônibus no próprio celular, né? Então você não precisava de carteirinha, nada. Você usava, abria o aplicativo, você registrava lá que entrou e estava valendo. Então era bem prático, não precisava andar com dinheiro, você acabava o ticket, você comprava na hora, né, pelo aplicativo do celular. Uma coisa que é muito legal, porque você tem os fins de semana livres, né? Então a gente sempre fica lá 2 vezes de 3 semanas, então tem 4 fins de semana ali que você consegue curtir bem, né? Então, Desculpa te interromper, até porque, se eu não me engano, eles, os final, tipo assim, sexta-feira não tem aula, ou só tem de manhã, alguma coisa assim, depende da semana, mas tem no meio da algumas vezes que semana. sexta-feira é o dia sem aula. Então, eu Porque é consegui, justamente para possibilitar enfim, essas viagenzinhas, que sabe que todo mundo quer fazer, né? Um pouco no final de semana, sim, né? sim. Aí viajei, fui para a área de Bordeaux, lá conheci as vinícolas, viajei para Paris, viajei para região lá no norte, lá na região como é que é o nome daquela Parece, ilha? Aquela ilha super charmosa que tem como se fosse um castelinho, esse nome. esqueci o nome agora. Na E Bretanha, né? na Bretanha, viu lá as praias do desembarque do dia D. Então foi muito legal, culturalmente foi sensacional. Restaurante também, nossa, deixei foi deixei um outro curso ali de investimento só em restaurante também, que come-se muito bem lá também, né? Então, experiência cultural foi fantástica também. E aí, como a gente vai acabar em 2 momentos também, tem um aspecto interessante que eu vi neve também, que na Caroline, e depois a gente vai em junho, aí você vê tudo no verão também, né? Quando tudo está quentinho, então é bem interessante. Eu já tinha ido 2 vezes antes na França, sempre no inverno. E a segunda vez que eu fui, a segunda não, né? Eu fui 2 vezes de férias, a terceira foi de janeiro, fevereiro, a quarta vez que eu fui, que foi a segunda semana de aulas, foi a primeira vez que eu peguei no verão, então foi muito bonito, né? Ficar na beirazinha do rio ali, aí o pessoal realmente se junta, né? Os colegas, aí com queijinho, pãozinho, vinhozinho, muito gostoso. Uhum. Certo. Bom, eu não sei se vocês têm algo, eu não me ocorre nenhuma outra pergunta aqui, Natália, não sei se te ocorre alguma outra pergunta aqui para nos ajudar, mas eu acho enfim, eu não sei se vocês têm algo a complementar, alguma outra coisa que vocês lembraram. Eu acho uma coisa interessante é que o nosso diploma no Brasil de MBA executivo, ele é um lato sensu, né? Mas, Isso. se eu não me engano, o que a gente faz lá em Nantes, ele é um full MBA, né? É. Então, acaba sendo até uma graduação complementar para a gente, né? Eu acho que isso deve ter ajudado também a Caroline na oportunidade. Eu acho que é um ponto, assim, um bom destaque. Eu não sei se também aplica para Neoma, tá, Pedro? Mas, pelo menos o Acho de que sim. Audencia Acho que acontece a mesma coisa é uma também. Sim, característica bem interessante. lá, só para esclarecer, eu dei uma olhada, Baccalaureat, né, o nosso, mais 7. Né? Então, dentro do Ministério da Educação francês, isso é efetivo mestrado, né, deles, né? Isso. A conotação de MBA lá é diferente da conotação brasileira. É bem até um curso mais considerado, até muitas vezes, do que o próprio mestrado inicial, né? Mas o Formação mais interessante sérias. como vocês colocaram, é que, e a Carolina, isso, só a experiência dela já comprova isso, né? De que, dependendo para quem vocês vão, enfim, os interesses de vocês no futuro, pode ser interessante ou um ou outro tipo de diploma, né? E aí se apresenta os dois, né? Como o Leonardo está colocando. Então, acho que isso também é uma vantagem bem interessante e considerável, né? Enfim. Mais alguma coisa, algum outro ponto, algo que vocês lembraram? Acho que só complementando isso, né, que eu acho que é de fato interessante, porque no Brasil pouquíssimas pessoas conhecem Neoma e Audência, né? Assim, Copiad tem um nome mais de peso no Brasil, mas fora do Brasil as pessoas não conhecem muito Copiad, né? Então Audência e Neoma tem um peso lá fora, né? Então acho que isso é bem legal, assim, também, né, saber, né, que tem esse reconhecimento.
Ótimo. Então tá, bom, eu acho que eu não vi não recebemos assim nenhuma pergunta aqui da audiência assim para ver se alguém quer nos perguntar alguma coisa, mas eu quero só deixar claro assim que tanto os slides que eu apresentei quanto os e-mails aqui do pessoal que está aqui, dos que não puderam vir, que já também tiveram experiências internacionais, experiências na Audência e Neoma, vão estar disponíveis, né? A gente vai estar compartilhando enfim, com os alunos potenciais de irem, né, em 2023. E eu quero, mais uma vez, agradecer a presença da Caroline, do Pedro, do Leonardo, por virem compartilhar essa experiência. É bom saber que vocês tiveram essas experiências positivas, né? Enfim, e as repercussões que isso também teve na vida de vocês, profissional, privada também, imagino, né? Porque vocês já entram com um nível assim, cultural, né? De uma experiência em qualquer tipo de roda de conversa, né? Então, que vocês têm já essa experiência, né? Então, acho que essas experiências internacionais sempre agregam, não só profissionalmente, mas, enfim, como pessoas, como seres humanos, como cultura, como visão de mundo, né? A gente conhecer pessoas diferentes, ter essas vivências diferentes, que é diferente, que nem a Caroline falou, de turista, né? Uma coisa é você ir de turista, outra coisa é pegar a bicicleta todo dia, pegar o baguetezinho, como ela disse, né? É totalmente diferente. Ambas são interessantes, e de turista também é bom ter tudo lá, centro restaurante, tá tudo bonitinho, agora tem aquela de ir no supermercado, comprar as coisinhas, fazer, enfim, né, de viver o dia a dia, é outra experiência, né? Duas eu acho que são importantes, né, e nos engrandecem como pessoas, né? A gente tem uma visão de mundo totalmente diferente. Então, mais uma vez, obrigada, agradeço, e ficamos à disposição, a Relações Internacionais do COPEAD fica à disposição para eventuais dúvidas aí, e encaminhamentos, né? Tomara que a gente consiga, que agora que a pandemia deu uma arrefecida, a gente consiga que mais gente possa participar dessas experiências, certo? Bom, então, muito obrigada. Obrigada, Obrigado a tchau, vocês. tchau. Tchau, Muito tchau. sucesso para todo mundo. Obrigado a todos.